Estamos iniciando mais um programa Conhecendo Melhor a Palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder transmitir as mensagens da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem preparado para nós, como bênçãos, como transformação das nossas vidas, que você possa sentir a alegria do Senhor Jesus na sua vida nesse dia, o dia que nós temos a alegria de poder dizer foi o dia que o Senhor nos fez. Por isso estamos alegres. Estamos alegres porque podemos viver. Acordamos de manhã e podemos sentir a graça e o amor de Deus, as misericórdias do Senhor Jesus se renovando em nossas vidas, vendo a nossa família. Que coisa mais preciosa para um ser humano ter uma família unida, poder sentir o amor de Deus sendo derramado sobre a sua família. Por isso é que nós queremos transmitir este amor, o amor que impacta a vida, que transforma a vida, o amor que libera o ódio do coração e coloca a paz, a harmonia. Então é gostoso você poder ver um lar harmonioso, um lar cheio de esperança, as pessoas vivendo de maneira digna. Por isso é que o objetivo do nosso blog, Vivendo a Vida Feliz, é transmitir para você um pouco desta esperança. Talvez você esteja pensando, o que eu vou ganhar com isso? Não existe coisa melhor do que estar ao lado do Senhor Jesus. Você só tem a ganhar. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, um vencedor na vida. Você vai poder ter a alegria em desfrutar tantas bênçãos. É importante isso. E hoje nós queremos falar um pouco dessa transformação, dessa mudança, daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, daquilo que Ele pode fazer com as pessoas. E eu queria que você pudesse, juntamente conosco, você que está nos vendo e ouvindo, você pudesse abrir a sua Bíblia, ou talvez depois meditar num texto muito importante da Palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 43 até o versículo 46. Nós vamos meditar um pouco na transformação daquilo que Jesus realiza na vida de uma pessoa que precisa ser transformada. Diz o texto o seguinte: certa mulher que havia 12 anos ia sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou. E essa expressão, alguém me tocou, nós queremos falar um pouco sobre o poder de Jesus alcançando aos necessitados. O poder de Jesus alcançando aos necessitados, aos aflitos, aquelas pessoas que estão precisando serem tocadas por Jesus. Talvez você seja esta pessoa neste dia. Você pode imaginar que você no meio de uma multidão, muitas pessoas, você no meio desta multidão, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu assim, como se fosse isolado? Aquelas pessoas que te cercam. Talvez você já passou por isso. Esteve presente a uma festa muito grande, onde um aglomerado de pessoas e aquela multidão das pessoas, você se sente ali como se não houvesse ninguém. Você já sentiu isso? Você já foi em algum lugar ou participou de algum evento em que haviam centenas, milhares de pessoas, você lá no meio desta multidão, e você sentiu-se praticamente como se você estivesse numa ilha, sem ninguém ao teu redor. Você já sentiu isso? Muitas pessoas passam por isso.
e passam de uma tal maneira que começam a sentir tantas dificuldades, pessoas começam a se isolar, elas não têm mais afinidade com ninguém, elas, por mais que elas participem de eventos, participem de tantas atividades, elas interiormente elas estão vazias, elas estão precisando serem tocadas interiormente, serem transformadas, mudadas na sua personalidade, no seu caráter. E nós vamos falar de uma mulher que tinha um problema sério na sua vida. Esta mulher, como nos diz o texto, esse texto do Evangelho de Lucas, e Lucas, sendo um médico, relata muito bem a necessidade de uma mulher. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia interna e já havia se passado mais de 12 anos e ela não conseguia curar a sua enfermidade. Era uma enfermidade que estava consumindo aquela mulher, de tal maneira que ela havia gastado todos os seus haveres, e provavelmente fosse uma mulher muito rica. E ela não conseguiu alcançar a cura desejada, aquilo que ela mais almejava na sua vida, ser curada, não conseguia. Mas ela ouviu por alguém que Jesus estaria passando pela cidade que ela morava. E ela ouviu que Jesus estaria ali naquele lugar presente. E aquela mulher, ela provavelmente deve ter se apressado e imaginado, eu vou ao encontro de Jesus, quero talvez criar uma estratégia de poder encontrar-se com Jesus. Mas não aconteceu nada daquilo que ela talvez imaginasse. E aquela mulher no meio, quando chegou no meio daquela multidão, de repente, ela começa a perceber que Jesus está ali no meio e as pessoas o cercam. E ela precisava fazer alguma coisa, precisava agir. Ela sabia que talvez fosse a última oportunidade da sua vida, fosse o último momento da sua vida de alcançar algum objetivo que ela queria. E nós vemos que o poder de Jesus, ele vai alcançar as necessidades diante de alguns fatores. E eu queria meditar com você, falar com você sobre esses fatores. O primeiro deles é para aqueles que realmente querem receber esse poder. É para aqueles que querem receber esse poder. Como nós já vimos no versículo de número 43, quando esta mulher, já totalmente desenganada pela medicina humana, já não tinha mais esperança para ela, tudo o que havia de possibilidade já fora realizado, e a impossibilidade se tornou real. Por quê? Porque os médicos desenganaram e ela não tinha mais dinheiro. Isso era algo evidente na vida daquela mulher. Ela, além dos médicos dizerem para ela, olha, não tem mais chance para a senhora, está tudo perdido, se tornou um problema pior quando acabou todo o dinheiro dela. E aquela mulher ficou num mundo simplesmente abandonado. Quem poderia dar esperança para aquela mulher? Quem poderia fazer alguma coisa agora para ela? Ninguém mais. E ela, desesperadamente aflita, vai ao encontro de Jesus. Ela vai e vai quebrar algumas barreiras, algumas tradições. E nós sabemos que no mundo oriental, as mulheres, para com elas, há uma discriminação muito grande. Por mais que se tente colocar que não é isso, e as mulheres são cuidadas carinhosamente, como se fosse um diamante, como uma pérola, bem cuidada, não é bem isso. Nós sabemos que não é bem assim essa história. E na época de Jesus era pior ainda. As mulheres eram discriminadas e elas não poderiam jamais ter contato com alguém exteriormente. Poderia chegar, conversar com alguém, com um homem, principalmente ela sendo casada. Ela teria problemas sérios com a sociedade, com a parte religiosa da época. Mas aquela mulher quebra esse primeiro princípio, essas barreiras, esses preconceitos, essas coisas que foram colocadas pelos homens, e vai até o encontro de Jesus, e chega lá, e ela teve uma ideia. E a ideia dela, no versículo 44 do texto de Lucas, nos diz o seguinte, que aquela mulher, ela imaginou, eu vou chegar perto de Jesus e vou tocar apenas nas vestes dele, e vejo o que vai acontecer. E ela fez isso.
Ela foi furando como se encontrando um obstáculo, escapa de um, escapa de outro e vai na direção de Jesus. E ela chega e toca em Jesus. Ela faz um contato, ela toca nas vestes de Jesus e ela pôde sentir algo especial na sua vida. Por isso que nós falamos que a primeira coisa que o poder de Jesus está alcançando aos necessitados são para aqueles que realmente querem receber esse poder. Jesus veio a este mundo com toda a sua humildade, com toda a sua glória, com todo o seu poder, para nos dar aquilo que nós precisamos. E aquilo que nós precisamos, só nós mesmos que sabemos e Ele muito mais. Porque na hora que você está com um problema, como eu te disse, você pode estar no meio de 100 mil pessoas. Você vai estar lá, se tiver com um problema, aquelas 100 mil pessoas não vão poder te ajudar. E é interessante que você olhar essa multidão que cercava Jesus, deveria ter vários tipos de grupos ali reunidos. Deveria ter aquelas pessoas que vieram por curiosidade. Deve ter pessoas ali que vieram para saciar a fome, que Jesus multiplicou os pães certa vez. Ou para tomar vinho, que Jesus lá em Caná da Galileia multiplicou o vinho. Ou pessoas vieram para buscar alguma coisa especial, de repente achando que Jesus pudesse multiplicar dinheiro. Pessoas que vieram por curiosidade. Sabe aquelas pessoas curiosas? Deixa eu ver se funciona mesmo. Pessoas incrédulas. Eu vou lá para mim ver se esse homem é o tal que todo mundo fala. Pessoas que foram influenciadas pelos outros. Olha, você tem que ir lá para ver, esse é Jesus. Pessoas que, por desencargo de consciência, não tinham nada que fazer. Eu vou lá, meu pai e minha mãe me disseram para ir ver Jesus, o meu marido ou a minha esposa mandou eu ver Jesus, e foram lá. Pessoas que não estavam fazendo nada, e de repente viram aquela multidão, os curiosos, foram lá até ver Jesus. Então vejam que havia vários grupos, ou várias pessoas com diferentes perspectivas para irem, para verem a Jesus. Mas o caso dessa mulher era diferente. Ela foi porque ela precisava de algo muito especial. Por isso é que o texto nos diz para aqueles que realmente querem receber esse poder. Jesus quer dar, mas para aquele que quer receber. É como você esteja com fome e de repente prepara-se um almoço muito gostoso e você está ali, a tua barriga está dizendo eu estou com fome e você está com vontade de comer alguma coisa e a pessoa te oferece aquele banquete, mas você olha para você e fala, não, eu não quero. Obrigado, eu não quero. Pode recolher, pode levar embora, eu não quero. É como se você entrasse no restaurante e o garçom trouxesse toda a comida para você e você falasse, não, eu não quero, leve embora. Você não iria desfrutar desses benefícios, desse alimento. E é exatamente isso que aconteceu no primeiro impacto de Jesus. Jesus quer alcançar os necessitados, mas para aqueles que realmente querem receber este poder. E isso era evidente. E aquela mulher era evidente na sua vida. Uma segunda coisa que podemos analisar neste texto nos diz que o poder de Jesus, alcançando os necessitados, são para aqueles que realmente não se envergonham em receber esse poder. Gente, é complicado muitas vezes, né? Nós recebemos algo de Deus e nos envergonhamos. E isso foi uma coisa que, naquele momento, foi desafiado por Jesus. E Jesus faz a seguinte indagação: quem me tocou? Quem me tocou? E alguém havia tocado nele. E no versículo de número 46 nos diz, contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou. E ele sabia que no meio daquela multidão, como eu já disse, essas numerosas pessoas de diferentes aspectos ou diferentes maneiras que vieram para vê-lo, não estavam sendo impactada por esse poder e por esse amor, como essa mulher foi impactada.
Por isso é que quando ele percebeu que algo ali havia acontecido de extraordinário, ele perguntou, e perguntou de uma maneira enfática: alguém me tocou, e eu quero saber quem é essa pessoa. E como no versículo 45 diz, como todos negassem, Pedro e seus companheiros dizem: Senhor, mestre, as multidões te apertam, te oprimem e tu dizes quem me tocou? É como se Pedro estivesse tentando cortar ou tentando bloquear uma ação na qual Jesus sentiu que algo havia acontecido extraordinário, miraculosamente. E aquela mulher que foi até Jesus e tocou em Jesus e sentiu o poder na sua vida, a restauração, ela não se omitiu. O versículo 47 diz o seguinte: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Ou seja, o poder de Jesus vai alcançar aqueles que realmente não se envergonham em receber o poder. Aqueles que não vão ficar como que causando tristezas para Jesus. Pelo contrário, aquela mulher viu que algo havia acontecido maravilhoso na sua vida. E o que havia acontecido no passado, todos os médicos, as consultas, o dinheiro gasto, a tristeza, e aquela mulher provavelmente se tornou uma mulher deprimente, ou deprimida, frustrada. Imagina a vida daquela mulher fisicamente. Não podia sair mais na rua por causa da vergonha, do sangue sendo jorrado pelo chão. Tinha vergonha emocional. Ficava trancafiado na sua casa, talvez numa sala, num quarto, algum lugar ali escondido. A sua vida sentimental com o marido não havia mais, provavelmente, um contato físico e muito menos um diálogo. E havia uma cobrança. Espera aí, nós gastamos todo o dinheiro para restaurar você, para tentar curar e não curou, e agora? O que vai ser da nossa vida? Veja que o lar estava começando a ser destruído, arruinado. Então vocês notem como foi importante a declaração de Jesus: quem me tocou? Eu quero saber. E aquela mulher vem, e ela acontece alguns fatores ali que ela sabia realmente, tá? Que agora ela tinha que dizer isso, ela tinha que testemunhar isso daí. Ela tinha que testificar o milagre que aconteceu. E não podendo mais se ocultar, como diz o texto. Porque aquela mulher foi impactada e ela disse: eu tenho que dizer aos outros o que aconteceu comigo. Isso é maravilhoso, se você imaginar como Deus realiza milagres em nossas vidas e nós ficamos envergonhados e dizemos para as pessoas. Não é verdade? Nós vemos pessoas dizendo assim: eu fui curada por acaso. Eu fui curada porque eu tomei tal coisa. Eu fui curada porque eu fiz tal coisa. Eu fiz e fui curada. E nós esquecemos de dizer: foi Deus quem me curou. Foi Deus quem me restaurou. E ficamos como que, de uma maneira certa, pagamos um alto preço por esta insistência em ocultar aquilo que Deus tem realizado em nossas vidas. Por quê? Porque nós poderíamos receber muito mais de Deus. Poderíamos receber maiores recompensas pela nossa fidelidade, pelo testemunho que nós damos a Deus. E aquela mulher chega toda trêmula. E era óbvio. Por quê? Porque havia todo um ritual daquele local e as pessoas estavam ali olhando para ela. E aquela mulher chega toda trêmula, pensando, sabendo que ela iria passar por várias acusações, até mesmo por várias dificuldades, pessoas iriam acusá-las, mas ela faz o seguinte: ela não se importa mais com as pessoas. Ela não se importa mais com as autoridades políticas, religiosas, civis e militares daquele local. Ela se importa em dizer: eu sou a pessoa que o Senhor tocou e foi curada. Veja que importância, veja que coisa mais fascinante nós podemos ver, que as pessoas não tinham vergonha.
Vergonha ela tinha quando ela estava com a doença. Enquanto ela vivia aprisionada pela doença, ela tinha vergonha. Por quê? Porque aquilo causava para ela um constrangimento. Um constrangimento perante todos. Imaginou o marido trouxesse alguns amigos na casa para almoçar, para jantar, para tomar um café? Não podia mais. Ela perdeu o contato com o mundo, ela perdeu o contato com a sociedade, ela perdeu o contato com todos. Inclusive, se essa mulher fosse uma mulher religiosa, poderia ir na igreja. Você já imaginou sendo você viver privado por causa da doença? Você não conseguir sair da sua casa porque você vive uma vida aprisionada por uma doença? Foi isso que essa mulher vivia. E é por isso que ela vai testificar, ela vai testemunhar sem nenhum medo. Por isso que o poder de Jesus, ele veio alcançar aos necessitados, mas para aqueles que realmente não se envergonham em receber esse poder. Não vão se envergonhar. Uma terceira coisa que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos que o poder de Jesus é dado aos necessitados, principalmente para aqueles na qual eles estão buscando uma vida e nunca irão abandonar a presença de Jesus no seu dia a dia. Veja que interessante que quando Jesus pergunta aos homens quem me tocou, ele pergunta aos homens quem me tocou. Ele pergunta e a resposta veio de Pedro, veio dos apóstolos. Talvez se tivessem outros homens, vejam que ali a parte masculina começou a responder, começou a dizer. Por quê? Porque era normal, era uma tradição, uma cultura. Na cultura, os homens serem os primeiros, se houvesse uma pergunta, os homens responderam. Mas realmente quem foi impactado foi uma mulher. E Jesus chama aquela mulher, e ele, vendo que aquela mulher havia tomado a maior de todas as decisões, e feito a maior de todas as decisões, ele chama aquela mulher, no versículo 48, ele diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Uma certa vez Jesus estava caminhando e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 60 em diante. Você vai ver que muitos discípulos abandonaram Jesus, foram embora. E abandonaram por quê? Porque não quiseram mais ficar com ele. E ele faz a pergunta a Pedro e os demais apóstolos, os discípulos: vocês querem ir embora também? Vocês querem ir com eles? Vocês estão querendo prazer para satisfazer as necessidades da sua vida? Pode ir. Vocês estão liberados para ir. E de repente, Pedro volta-se para Jesus e fala a seguinte afirmação: Senhor, para onde nós iremos? Para onde? Se só tu, só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos, Deus? Eu vou para onde? Fazer o que da minha vida sem o Senhor? Nós falamos uns tempos atrás aqui sobre o filho pródigo, o esbanjador. Se você não assistiu, nós temos aí no nosso blog, Vivendo a Vida Feliz, nosso blog tem ali alguns estudos que estão gravados. Você pode ir lá e você vai assistir. Tem alguns estudos lá e um deles é sobre o filho pródigo. Que aquele rapaz abandonou a casa do pai e foi aventurar-se nesse mundo. E você já pode imaginar a tragédia que foi essa aventura na vida desse rapaz. Tudo que foi de desgraça aconteceu na vida dele. E Pedro já estava como que dizendo: se nós formos abandonarmos o Senhor, nós iremos também passar por essa desgraça em nossas vidas. Portanto, o poder de Jesus estará alcançando os necessitados para aqueles que realmente jamais irão abandonar a presença e o viver com Jesus no seu dia a dia. E aquela mulher estava sendo testemunha disso. Quando Jesus chega até ela e diz: filha,
A tua fé te salvou. E é interessante que Jesus usa aqui um termo que no grego a expressão curar é diferente de salvar. A expressão salvar está demonstrando a ela que além daquela cura que ela teve, a sua vida havia sido transformada por completa. Vejam bem, aquela mulher, ela tinha a alegria em poder viver fisicamente, certo? Ela podia sair nas ruas agora tranquilamente, sem nenhum problema. Ela tinha sido libertada emocionalmente, porque aquela doença causava para ela uma tristeza, uma angústia, uma depressão, um sofrimento. Aquela mulher não tinha mais prazer em receber a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus parentes, os próprios filhos. Vivia, como nós já dissemos, enclausurada. E agora ela tinha liberdade de poder fazer as suas coisas, receber os amigos em casa. E ela tinha agora uma liberdade espiritual, porque ela ia todas as vezes que alguém perguntasse, escuta, o que aconteceu com você? Eu fui curada, mas quem que te curou? Foi Jesus. E além de ele me curar, ele me deu a vida eterna, ele deu a salvação. A tua fé te salvou. Eu tenho agora uma nova vida. Veja que diferente daquilo que ela vivia anteriormente, aquilo que ela estava vivendo no seu dia a dia. Agora era uma vida completamente diferente de tudo e de todas as coisas que ela experimentou na sua vida. E o prazer agora de poder viver esta vida junto com o seu marido, junto com a sociedade, junto com a sua igreja, junto com Deus. E ela tinha uma alegria agora que era a paz de espírito no coração, porque Jesus disse para ela, vai-te em paz, vai-te nessa tua felicidade, na tua alegria. Vocês podem imaginar o coração daquela mulher no meio de tanta gente ali que a cercava. Ninguém conseguia entender a felicidade que ela havia. Ninguém conseguiria entender o que aconteceu com ela. Por mais que as pessoas que o cercassem tentassem desvendar por que essa mulher fez isso, por que ela se prostrou, por que ela está tremendo, por que ela está chorando, por que ela está falando com ele, por que agora ela está sorrindo, por que agora ela está feliz, as pessoas não iriam entender. Por quê? Porque Jesus conhece você intimamente, e conhecia aquela mulher intimamente. Ele foi lá dentro, no interior, aonde havia o problema daquela mulher. Aquele problema era um problema interior na sua vida. As pessoas por fora não conseguiriam enxergar. E é exatamente isso que Jesus faz na nossa vida. Talvez você não entenda esse problema. É um problema interior, que só Ele tem o poder, tem a capacidade, tem a autoridade. Só Ele tem condições de adentrar aonde as pessoas não vão te ajudar. Por mais que a gente veja que existem pessoas qualificadas, capacitadas, que existem psicólogos, que existem psiquiatras, que existe a medicina, por mais que todas essas coisas são úteis e necessárias na vida do ser humano, nós sabemos que é uma coisa maior do que todas elas é Deus. E o poder de Jesus é maior ainda para realizar o que Ele quer em nossas vidas. Se você ler Isaías 53, a partir do versículo 4 em diante, que nos diz que todas as nossas enfermidades foram colocadas sobre Jesus, todos os nossos sofrimentos, os nossos castigos foram colocados sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Fomos sarados por quê? Porque Ele tem o poder de restaurar a minha vida, restaurar a tua vida. Sabe, é muito importante isso, você desfrutar desse benefício que Deus tem para você. O poder de Jesus vai estar alcançando aos necessitados. Você, eu, nós precisamos. Quando? Quando nós nos debruçamos perante Deus, dizendo assim, Deus, eu sou aquele que quero te buscar, eu preciso disso, eu quero, Deus. São para aqueles que realmente querem receber esse poder, para aqueles que querem realmente não se envergonhar do poder, e para aqueles que querem realmente usufruir desse poder e andar juntamente com Jesus. Não seja como
muitos que receberam bênçãos, milagres de Jesus, mas abandonaram no meio do caminho. E depois as circunstâncias foram terríveis. As situações de suas vidas foram terríveis, desastrosas. Seja perseverante. Seja aquela pessoa que tenha prazer em buscar a Deus, porque Ele vai estar sempre pronto para te ouvir, em qualquer momento. Eu certa vez ouvi uma senhora que me dizia, eu oro de madrugada, pastor. Eu oro de madrugada porque eu sei que de madrugada a fila é menor. A fila é menor. E, na verdade, a gente tem um modo de dizer a fila é menor porque muitas pessoas estão dormindo. Mas Deus é aquele que vai te ouvir às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 2 horas da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite, às 10 da noite, às meia-noite, às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, enfim, Deus é aquele que vai estar em todos os momentos te ouvindo. Quando você clamar, buscar, Ele tem prazer e alegria em falar contigo e ouvir de você as necessidades que você tem. Coloque isso ao Senhor. Coloque tudo isso na presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, diz-nos o profeta Jeremias, lá no capítulo 29 do seu livro. Que Deus te abençoe ricamente, você e a sua família. Que Deus dê assim, um dia maravilhoso para você desfrutar desta oportunidade. Se você quiser ler o texto novamente, está lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 43 até o versículo 48. Leia depois, medite nisso, busque isso, você vai ver a ação maravilhosa de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe e derrame a paz sobre a sua vida. Estamos encerrando mais uma vez o nosso trabalho, o nosso projeto, o nosso programa, conhecendo melhor a palavra de Deus. Fiquem todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Amém